pessoal! Hoje nós vamos começar a nossa aula de número 5 do curso de cartografia, do mini curso de cartografia. E essa aula ela vai tratar sobre os sistemas geodésicos. Bom, então vamos começar. A forma da Terra, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para representarmos algo cartograficamente, precisamos conhecer a forma da Terra. Esse entendimento ele vai influenciar todas as ações de transformação ou posicionamento na superfície terrestre. A Terra ela é esférica, com diversas irregularidades na sua superfície, com diferentes variações da sua topografia. Ou seja, ela não é uma esfera perfeita, né? Então, a gente precisa de um modelo matemático para poder conseguir cartograficamente representar a superfície terrestre. E essa esférica irregular ela é chamada de geóide. O seu raio é de aproximadamente 6.371 quilômetros e a maior cota é de 9 quilômetros no Monte Everest. E a maior depressão é de 11 quilômetros nas Fossas Marianas. Então, esse planeta Terra ele é totalmente irregular. Bom, a geodésia ela é uma ciência que vai estudar a forma e as dimensões da superfície terrestre do planeta Terra. Essa ciência ela também vai ter relação com outras ciências, como a topografia, a geofísica e a cartografia. Essa interdisciplinaridade, ela vai ter como finalidade encontrar a melhor representação possível para a Terra, sem que suas irregularidades fiquem aparentes. E aqui eu vou mostrar para vocês uma animação de como é esse geóide, tá? Então vamos ver aqui agora. Então a gente consegue perceber que a Terra ela é totalmente irregular, né? E a sua parte, a sua zona equatorial, ela é mais larga. Os polos eles são mais achatados. Ou seja, nós precisamos de um modelo matemático para poder representar esse planeta, né? Olha só como ele é bem irregular. Então, sem uma forma, né, matemática, fica difícil representar essa superfície terrestre, né? Bom, continuando. O geóide, ele é uma representação matemática baseada em atributos de característica física, ou seja, a gravidade. Bom, o geóide ele vai ser caracterizado a partir de definições da física, né? Ao contrário do elipsóide, que nós vamos falar mais à frente, que ele vai ter uma representação de matemática. Bom, o geóide ele vai utilizar a gravidade. O seu potencial gravitacional ele vai ser constante, ou seja, todas as partes do planeta Terra vai ter a mesma gravidade. Essa é a principal representação geoidal. A direção da gravidade ela vai ser perpendicular, uma superfície equipotencial, ou seja, com o mesmo potencial, de igual potencial gravitacional. A caracterização do geóide, ele não é matemático, mas sim físico. Então, assim, vai ser uma representação feita de forma matemática, porque a gente precisa, matematicamente falando, entender os ângulos, as características, mas ele vai utilizar-se do aspecto físico. Qual é esse aspecto físico? É a gravidade. Serve como referência nas medições de altitudes, definidas pelo datum vertical.
No Brasil, o datum vertical ele é definido pelo marégrafo de Imbituba, que fica em Santa Catarina. Nos levantamentos topográficos e geodésicos, o geóide sempre é usado como referência. Então, numa carta topográfica, você vai encontrar as medições de altitude geoidal, né, tendo como referência o geóide. A altitude definida com origem no geóide é chamada de altitude ortométrica ou geoidal. Bom, agora falando sobre o elipsoide ou esferoide. Para um mapeamento preciso, já que o geóide não é uma superfície matemática, não é uma superfície precisa, foi necessário criar uma figura regular geométrica, ou seja, com precisão. E essa superfície ela é chamada de elipsoide de revolução. Essa figura matemática ela facilita a precisão do mapeamento preciso de grandes áreas, pois sabe-se que o raio equatorial ele é maior que o polar, ou seja, que a Terra ela é mais achatada nos polos e mais larga nas áreas equatoriais, como nós vimos na imagem anterior, no vídeo anterior. Em uma escala de 1 para 100 milhões, a Terra ela vai ser representada em um raio equatorial de 6 centímetros. A diferença para o raio dos polos é de 0,2 milímetros, ou seja, ele é o valor mínimo que o olho humano é capaz de notar. Ou seja, o valor mínimo que o olho humano ele consegue perceber. Nós vamos entender isso um pouco mais na frente. Para a cartografia, a forma da Terra ela pode ser percebida de forma esférica, ou seja, de forma precisa, com um modelo matemático, para a gente poder conseguir representar os objetos da superfície terrestre. E essa percepção ela é chamada de elipsoide de revolução, que se aproxima muito de uma esfera, também conhecido como esferoide. Bom, aqui eu tenho uma representação do geóide e do elipsoide. Conseguimos ver que o geóide, na cor azul, é totalmente irregular, mais próximo da realidade do planeta. E o elipsoide, na cor vermelha, ele é o modelo matemático que mais se aproxima de uma esfera perfeita. E aqui ao lado a gente tem uma imagem em verde da superfície topográfica, né, com seu relevo, morros, mares morros, e a superfície do geóide em azul, e em vermelho, em traçado vermelho, a superfície do elipsoide, que é a mais perfeita. Também é necessário a gente entender também que a superfície do geóide ele não acompanha a superfície topográfica. Então, é por isso mesmo que o modelo geoidal ele vai se utilizar da gravidade e vai entender que todas as partes, toda a superfície do planeta ela vai ter a mesma gravidade. Ou seja, o topo de uma montanha não vai ter uma gravidade diferente da superfície, apesar de na prática nós termos, mas para poder conseguir, representar isso, foi necessário utilizar dessa característica. As medições de altimetria feitas por aparelhos como o GPS, por exemplo, elas utilizam como referência a elipsoide, ou seja, o modelo matemático. Por isso, é importante que a gente perceba que a altimetria extraída por um GPS, ela não será a mesma de uma carta topográfica, que a carta topográfica ela extrai a altimetria geoidal, ela utiliza a altimetria geoidal. Um elipsoide ele pode ser adaptado a uma determinada região para evitar desníveis geoidais exagerados, ou seja, aquilo que nós chamamos de datum, né? Com certeza vocês já escutaram falar sobre o datum. E aqui eu trouxe, por exemplo, o Sirgas 2000, que é um modelo matemático que está mais adequado às Américas, ou seja, para a gente fazer produtos cartográficos nas Américas, nós utilizamos atualmente o Sirgas 2000, que o Sirgas 2000 ele é um modelo matemático geocêntrico, ou seja, que utiliza o centro da Terra como referência. Bom, mas qual é a diferença de um elipsoide e um datum?
O elipsoide, ele é um modelo matemático da Terra. E o datum, ele também é um modelo matemático, mas ele é utilizado para determinadas regiões, né, com determinados objetivos. Então, o elipsoide, ele é uma figura geométrica. Cada datum é um elipsoide que serve como referência a uma determinada região ou toda a Terra, por exemplo. Então, o WGS 84, ele é um datum geocêntrico, ou seja, que tem o centro da Terra como referência. Tanto que antes da utilização do Sigas 2000, que ainda se utiliza, na verdade, né? Utiliza-se o WGS 84 e depois veio o Sigas 2000. Só que quando você está tratando um produto cartográfico e você tem dois dados, em que um está WGS 84 e o outro está Sigas 2000, não é o fim do mundo você utilizar, porque eles têm um erro bem que não é tão considerável para a produção cartográfica. Então, o Sigas 2000, como ele utiliza, assim como o WGS 84, o modelo geocêntrico, então eles podem ser utilizados sem problema nenhum. Bom, falando agora sobre os sistemas de referências geodésicas adotados no Brasil, inicialmente o Brasil ele vai utilizar sistemas topocêntricos, ou seja, tendo como referência uma determinada superfície terrestre, um determinado objeto, mesmo que o centro ele não case com o centro da Terra. E exemplos de sistemas de referência desse tipo seria o Córrego Alegre, que tinha como referência Minas Gerais, né, no Córrego Alegre, Minas Gerais, e o SAD 69, que tinha o datum de Chuá e Minas Gerais como referência. Atualmente o Brasil ele vai utilizar um sistema geocêntrico, que no caso seria o Sigas 2000, que serve de referência para a América do Sul, muito semelhante ao WGS 84, que é um sistema de referência mundial, como eu já falei para vocês. Bom, muito obrigada pela atenção de todos, né? Até a próxima aula. Espero que vocês estejam gostando desse mini curso. Gostaria de pedir para que vocês não esquecessem de deixar lá a avaliação de vocês no link que eu coloquei no nosso grupo do Instagram, que é muito importante para mim saber o que esse mini curso está acrescentando na vida profissional ou na vida de estudo de vocês. Então, assim, é muito importante que vocês não esqueçam de me dar esse feedback, tá? Qualquer dúvida também estou à disposição. Vocês podem deixar um comentário tanto no nosso grupo quanto no comentário no próprio vídeo, tá? Que eu vou responder brevemente, tá bom? Então, até a próxima. Um ótimo final de semana. Bye, bye.